Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva a você um momento de reflexão. Hoje eu converso com a articuladora de arte Sânzia Pinheiro, que nos fala um pouco sobre a realidade da arte no mercado potiguar. Essa expressão é muito chata, né, Sânzia? Mercado da arte. Obrigado pela tua presença. Enfim, queria conversar um pouquinho sobre essa trajetória tua. Você tem um conhecimento do meio artístico em Natal e no Estado. E, enfim, você já trabalhou um tempo na Capitania das Artes também, não é? Pois é. Eu trabalhei um tempo na Capitania, mas eu sempre tive uma relação com esse meio artístico, devido à minha própria família, ter vários artistas. E então, depois que eu trabalhei na minha dissertação, eu trabalhei com Elia Prigogine, que diz ser a arte a metáfora da ciência do século XX. Eu trabalhei com dois artistas aqui, foi Sayonara Pinheiro e J. Medeiros. Sim. E J. Medeiros possui, além de ter, ele faz parte da geração dos anos 70, ele estava num momento extremamente importante e singular, tanto em termos de história da arte brasileira e latino-americana, quanto aqui, que é um artista que são artistas que produziram na ditadura militar e que usaram a sua produção e os seus corpos como resistência a essa ditadura, ao mesmo tempo em que foi essa geração que colocou a arte brasileira no nível internacional, no mesmo nível de produção da arte internacional, porque aí estava também Hélio Oiticica, Lígia Clark, Cildo Meirelles. Então, o J. Medeiros possui um arquivo dessa geração incrível, e que, por sinal, agora eu desenvolvo um projeto com esse arquivo ali no NAC, no setor de multimídias, que ele é coordenador do setor de multimídias. Você tocou um ponto que eu achei muito legal, que é essa ideia de pensar a arte e resistência. E a arte resiste a quê? Eu acho que o sistema que foi construído, né, a partir do Neolítico, eu acho, um sistema de opressão, ele está se fechando tanto, eu acho que quase nada mais consegue resistir a isso. E enquanto atividade humana, né, enquanto atividade humana desenvolvida, eu acho que uma das poucas coisas, enquanto atividade humana desenvolvida que a gente tem, eu acho que a arte é uma dessas poucas resistências, apesar de, como você começou a minha apresentação, apesar de haver um mercado assim voraz hoje na arte contemporânea. Bom, aí então, que são muitas coisas realmente, né? Por exemplo, essa história de pensar a arte como resistência, mas também como uma marca do indivíduo, de certa forma, né? As consequências disso, muito nietzschiano também, né? De pensar que a vida, a existência do indivíduo pode vir a ser pensada como uma obra de arte, digamos, como uma estetização da própria existência. E talvez aí fosse essa resistência frente ao sistema. Você acha isso? Eu acho que tem uma coisa assim, eu estou muito mergulhada nessa produção dos anos 60, 70, e tem uma coisa interessante, quase sempre que se pensa sobre essa produção, então se coloca como uma produção que sempre se coloca uma contraposição, porque realmente existia um regime político extremamente fechado, era o momento das ditaduras latino-americanas, não é? Mas tem uma outra coisa que está no meio dessa discussão toda, e da produção, e que a Sueli Ronick, ela aponta para isso, é que esses artistas, e a gente tem vários depoimentos desses artistas, que as suas obras, muito mais do que resistir a um regime político, eles estavam resistindo à sua própria existência, eles estavam procurando sobreviver. Então, eles resistem com seus corpos. Não é? Isso é uma característica da arte contemporânea, porque as questões que a arte contemporânea levanta, que ela põe, são questões existenciais, são questões da própria existência. Eu acho que esse é o amálgama, esse é o lugar onde os artistas vão beber em si mesmo, para criar suas obras. São questões existenciais que eles estão colocando o tempo inteiro, né? Você falou da Lígia agora há pouco e da Sueli, né? E eu lembrei uma vez que a Lígia recebia e fazia um trabalho com aquele visitante. Fala um pouquinho sobre essa série, porque era uma coisa assim muito... A Lígia Clark, isso. Né?
O trabalho da Lígia Clark, ele vai muito nesse sentido, que são as proposições, que nós estamos abordando, essa coisa da existência mesmo, das questões existenciais. Então, ela elabora na Sorbonne várias proposições com um grupo de pessoas e que ela está propondo com o trabalho dela exatamente isso, para que essas pessoas elas consigam se recompor. E são trabalhos, ela faz a baba antropofágica, que são pessoas que elas engolem linhas e depois elas tiram essa linha e escolhem um para envolver todo com essa linha, não é? E aí a gente vê, numa descrição tão simples, a gente pode ver uma série de questões envolvidas nessa proposição que ela faz. Ela tem outra que é caminhando, os bichos não é uma proposição, mas caminhando é uma proposição. Tem várias, tem uma outra que eu não me lembro o nome agora, mas que ela constrói um tubo de tecido, onde as pessoas passam por dentro desse tubo. Então, ela tem uma série... Sim, legal. Porque essa ideia de arte como resistência, então, claro, não é que ela é resistência na medida em que ela coloca um questionamento sobre o próprio sistema, né? Sobre a ordem, né? Sobre esse sentido que eles vão buscar lá dentro, mas que não deixa de ser uma resposta ao próprio mundo que vivem, né? E sobre a ordem ou sobre si mesmo. Porque hoje você tem uma produção jovem que está muito voltada para as questões individuais. É como se o grito que os anos 60 deu, né, o grito da produção dos anos 60, que eram questões políticas que ele colocava. Então, essa geração mais nova, elas dão um grito muito mais para dentro. São questões intimistas que eles colocam. Existe essa produção que você falava agora há pouco do Marcelo Gandhi... Sim, a produção de Marcelo Gandhi é uma produção muito intimista. Então, as questões que ele está trazendo nos trabalhos dele são questões que partem dele mesmo. É quase memorialista nesse sentido, é uma análise dessa memória que a pessoa vai criando de si mesma, né? É como saber de si. Eu senti um pouco nessa coisa da Eu acho é uma busca Gandhi. do saber de si, talvez. Sim, mas tem essa nota biográfica, não tem? Por exemplo, você falou do Gandhi, até acho legal, porque você publicou uma resenha sobre a obra, porque também veio à tona uma notícia, assim, uma crítica a que o Gandhi que ganhou, acho que é o Salão de Artes Visuais, ano passado, Salão de não é Artes isso? Visuais. E ele fez uma instalação muito bonita, etc., e muito provocativa. Uhum. E agora, tempos depois, apareceu uma crítica num jornal falando que era incompatível certas coisas que apareciam ali com o prêmio, né, que ele recebeu. Eu fico pensando, se cara, ironicamente, assim, o que ele recebeu é muito, né? Quanto valeria para eles, né, essa instalação? Fosse menos, haveria essa discussão? Sobretudo essa ideia de que homossexualidade é progresso, não é isso? Fala um pouco sobre isso. Como é que é isso, que homossexualidade é progresso? Pensando na obra do Gandhi. Olha, eu acho que tem uma coisa, essa coisa do valor da obra, né, do valor do trabalho. De um tempo para cá, acho que a partir da década de 90, o mundo despertou para a produção simbólica, não é? E começou, e aparece a economia criativa. E começa a haver toda uma movimentação no sentido de pensar e de se aceitar um mercado mesmo, que uma produção artística, ela move, uma obra de arte, ela move toda uma cadeia produtiva. Então, tem várias pessoas envolvidas, em termos econômicos, na produção de uma obra de arte. E isso trouxe, eu acho que isso vem afirmar para uma cidade como Natal, não é, que não tem não tem um investimento, não teve uma política pública. Eu acho que muito mais do que isso, não tem uma elite pensante, e é uma elite não só pensante, como econômica também, uma elite econômica capaz de investir na potência criativa dessa cidade. Então, a concepção do valor, aqui o que se entende por valor, ainda é muito baixo. Porque se você pensa, a obra de arte em si, ela é um patrimônio incrível, porque ela não é só uma decoração, ela é uma proposição de mundo, ela é um pensamento, ela é uma produção de conhecimento, ela é uma visão nova, ela é capaz de fazer alguém se colocar pelo avesso. Então, o valor de uma obra de arte
ela não é só 21 mil, como falaram. Talvez esse trabalho dele, todo esse conjunto desse trabalho, eu já vi que esse conjunto desse trabalho, ele pode valer muito mais do que 21 mil. Exatamente porque o que é que vai valorar, o que é que vai dizer que ele tem valor ou não. É a sua potência poética, é a sua capacidade, a potência de provocar o sujeito que entra ali. E claro, que a sua articulação, né? E porque essa potência poética, ela só vai ser possível se o artista tiver a capacidade de articular o que ele está querendo dizer na construção de uma síntese, que não é diferente na produção do conhecimento. Então, você acha que o que o jornal fez, a matéria do jornal, que criticava o prêmio a esse tipo de instalação, se deve muito mais a uma ignorância do sentido da arte do que propriamente a uma mesquinharia? Não vamos gastar 21 mil reais com isso. Isso é bobagem. Eu acho. Você acha que não tem uma homofobia por trás disso? Eu acho que você não quereria pensar assim, digamos, né? Não quero pensar assim, não, mas é óbvio que ali tem uma forte homofobia, né? Né? É tanto que a repórter ela coloca homossexualismo é progresso. E lá tem o que Marcelo fez, né? Homossexualidade é progresso. É isso que ele coloca lá. Não é? Bom, aí você pode interpretar a obra do Gandhi, mas não é nem isso o caso. É só mesmo para marcar que você falou sobre ele, né? É um pouco lamentável, né, que tenha isso. Mas com isso eu já entro na questão toda, que estamos aqui evitando falar mais claramente. Mas, por exemplo, falar em mercado da arte já não seria, de certa forma, desqualificar a arte, tirar da arte aquilo que ela possui de mais próprio? Eu acho que não querer falar do mercado da arte é um pouco ingênuo, porque um artista, ele é um profissional. Ele precisa de tempo para criar, ele precisa de um investimento para produzir sua obra. Ele precisa comer, ele precisa ele tem necessidades básicas. Então, um artista, ele precisa ser pago pelo seu trabalho e muito bem pago. E eu acho que o Brasil está compreendendo isso. Fala mais sobre isso. Como é que é isso que o Brasil está compreendendo? Não, eu acho que a gente tem São Paulo, em São Paulo, né? O Brasil é um exagero da minha parte, mas em São Paulo a gente tem uma dinâmica no mercado significativa. Né? E o que se fala, se discute muito dessa inserção da arte brasileira, porque isso é tanto dentro, né, da própria cidade como fora, porque existe um reconhecimento da arte brasileira fora do Brasil. E isso vem no sentido de que tanto aí tem as articulações das galerias, mas também tem os pesquisadores que estão colocando a produção artística brasileira num patamar no patamar histórico, que faz parte, que não é apenas não existe um cânone europeu, porque quando você vê a história da arte geral, de uma maneira geral, então quem é que vai aparecer ali? Nas grandes vanguardas históricas, né? Quem vai aparecer, você vê, é a Europa e os Estados Unidos. A América Latina, ela não está presente, né? Então você tem hoje um grande reconhecimento, uma grande volta para reconhecer principalmente essa produção dos anos 70 como pioneira também. Sim, não, mas eu pensava assim que, tudo bem, digamos que o mercado da arte não é só um problema no Brasil, né? Eu quero dizer que é no mundo, né? A arte se coloca assim hoje em dia. Essa rede de galeristas e de marchands e de salas de exposições, tudo isso cria esse ambiente e é isso que a gente está chamando de mercado. Que no Brasil, feiras, mais reduzido, talvez aos centros, aos maiores centros urbanos, né? São Paulo, Rio, alguma coisa em Belo Horizonte, mas isso acontece no mundo, né? Está acontecendo em qualquer lugar do mundo civilizado, vamos dizer assim, não é? Então a arte, eu pergunto porque se a arte é pensamento, como é que o pensamento aí como é que ele se relaciona de bem, né, com o capitalismo que rege isso tudo? O que determina a arte? Por isso eu te pergunto, digamos, como curadora, porque o curador é fundamental nessa história, digamos que é a primeira visão crítica de uma obra que vai mostrar aos leigos, ou à sociedade, né, olha, isto é arte. O que permitiu que Gandhi fosse levado ali a se expor, e que fosse motivos de críticas ou não, certamente provocou muito mais admiração, né, do que críticas, foi porque havia um júri, enfim, havia uma curadoria por trás, digamos. Né? Uhum. Então o curador tem esse é o primeiro olhar
de abertura de dizer, é uma abertura que chama para si, né, essa responsabilidade de afirmar o que é arte. É assim, você vê o curador dessa forma, como um proto um mediador. Um mediador. Acho que o curador, ele é isso, ele é um mediador. Ele é um mediador, ele é um especialista. Então, como nós vivemos, ele vai dizer, é o sujeito que vai estar autorizado, um dos sujeitos que vai estar autorizado nessa a dizer assim, sim, vale a pena você comprar essa obra de arte aqui, porque ela vai ser, esse artista, vale a pena você investir nesse artista, porque ele vai crescer, ele vai ser valorizado. Porque muito mais do que em termos de mercado, muito mais do que o curador, quem vai fazer vai afirmar isso na sociedade são os galeristas, né? Então, os galeristas, eles vão investir na carreira do artista, eles vão brigar pelo artista estar nas megas exposições. Mas eu queria te colocar um exemplo dessa questão que você colocou aí. Teve uma exposição desse papel do curador, como nesse paradoxo, nessa coisa que é a arte, então, ela é crítica das instituições, ela é crítica do sistema, tanto do sistema da arte como do sistema que nós vivemos como um todo, mas ela está no mercado. Quem compra a arte são os grandes, né? Porque quando a gente fala em mercado de arte, existem vários níveis de mercado de arte, né? Mas eu queria te colocar um exemplo. Teve uma exposição agora que não estava dentro não é uma instituição mercadológica, mas é uma instituição muito importante nesse país, em termos do sistema como um todo. E o curador, houve uma exposição acho que foi em 2012 ou 2013, no Itaú Cultural. O nome da exposição era Causa e Efeito. E o Itaú resolveu convidar 5 curadores que mais atuaram em num determinado recorte de tempo que eles estabeleceram. E eles convidaram, entre todos eles, eram 5, o Paulo Reckenhoff, que é o grande curador brasileiro hoje. E o Paulo resolveu apresentar uma discussão, a proposição curatorial dele partia dos pensamentos selvagens do Lévi-Strauss. E ele pegou aquela primeira questão que ele coloca lá, que ele diz que o pensamento selvagem está no mesmo patamar da ciência, porque também generaliza, porque abstrai, etc, etc. E o Paulo Reckenhoff queria dizer que o pensamento selvagem não precisa desse esforço, né? Ele não precisa disso. Daí ele convidou artistas bastante radicais do Brasil, né? Alguns artistas e ativistas, né? Porque hoje a gente tem essa barreira tênue entre artistas e ativistas. Ele convidou o Solange Toaberta, convidou um artista que é o Lorival Batista, vários artistas. Então, essa proposição dele teve um atrito muito sério, houve um atrito com a instituição. Na abertura da exposição, o que era que a gente tinha? Então, ele tinha a exposição, ela estava era um caos, nada estava no lugar como se esperava, né? Convidou o Tiago Martins, do Maranhão. Teve uma coisa interessantíssima nessa exposição, é que os artistas não estavam sendo pagos. Aí o Lorival Cuquinha fez uma nota de, acho que 2, 3, de uma quantia. Ele reproduziu uma cédula e colocou a imagem do Milu Vilela. E estava vendendo as pessoas, dizendo que eles não estavam recebendo na abertura. Isso causou um grande mal-estar na abertura da exposição. Então, a arte, é aí que eu digo, que a arte ainda é um dos poucos respiradores, porque os artistas, a produção artística passa por suas vísceras. Então, alguns conseguem, porque se você pega essa mesma exposição, alguns estão bem adaptados ao mercado dessa exposição. O que você pode falar para um jovem artista? Falar assim, olha, o mercado da arte é esse, se você quer viver da tua arte, você vai ter que entrar nesse mercado. E senão você pode vir até ser um artista póstumo, mas não espere muito mais do que isso. Não, eu diria uma coisa. Eu vou contar outra historinha para dizer isso. Tem um artista incrível que estava no Rumos também.
E essa artista, ela é uma artista madura, né? Ela faz performances. Então, ela foi convidada para fazer uma determinada obra para um curador e ela disse, não vou fazer. Porque isso não faz parte do meu trabalho. E vários artistas, assim, que a gente não vou fazer porque isso não faz parte do meu trabalho. Mas isso não, como ela tem uma potência poética, o trabalho, ou seja, o trabalho dela é muito bom, não é? Ela consegue produzir o seu trabalho e vender o seu trabalho. Eu acho que, como todo profissional, um artista jovem, ele precisa ser um bom pesquisador, ele precisa trabalhar, ele precisa ter seriedade com o seu trabalho, ele precisa ser exigente com o seu trabalho, sabe? Que é uma coisa que a gente tem aqui, muitas pessoas, elas não gostam de crítica, elas gostam muito de elogio. Então, ele precisa ser crítico com o seu trabalho. Tem uma coisa que o João Cabral de Melo Neto disse, que eu acho que é isso aí, ele diz, poesia é 70% trabalho e 30% inspiração. Toda arte é isso. Então, mas é esse trabalho aí que ocupa tanto espaço na produção, na criação mesmo artística, ele tem que ter condições, por mais que ele seja 30% inspirado, né? Ele tem que ter espaço para isso, tem que ter incentivos, tem que ver que há caminhos para ele, né? Porque é a mesma relação de como ensinar a arte ou transmitir, digamos, esses valores de arte, artísticos, no ensino médio ou no ensino fundamental, por exemplo, né? Como é que isso pode... Por que nós não crescemos tendo uma visão outra da arte? Onde, nessa visão, R$21 mil não é muito como um prêmio para alguém, para um artista, por exemplo. Porque nós crescemos guiados pela razão instrumental. É o que serve. Sim, aí por isso que você fala, a arte é respiradora e tal. Né? Mas, então, voltando só uma coisa, essa coisa da arte como resistência, eu estava lembrando agora da Bienal de São Paulo, que ela está marcada justamente por certos temas muito críticos, né? Tem que ser... Por exemplo, a questão do aborto está representada ali, a questão da homossexualidade também está colocada, uma instalação muito bacana, chama Deus é Marica, Deus é Marica. E a questão do racismo também está colocada, e você vê ali uma curadoria que está pautando os artistas justamente para essas questões que não são nada fáceis e que a arte teria a ver com isso, digamos. Né? Eu acho que de repente até o Gandhi se enfrentou um pouco a essa relação, né? Mas a arte, as questões da arte contemporânea são as questões do humano, as questões da sociedade, não são outras. São sempre essas. São as questões? São as questões da arte contemporânea, as questões da arte contemporânea são as questões humanas, são as questões da sociedade, as questões que nós temos que enfrentar. Sim, sim, eu acho que a arte nesse sentido, ela corresponde ao seu tempo, né? E ela levanta essas questões. Mas, Sânzia, eu não queria que você terminasse a conversa antes de você falar um pouquinho, porque Natal foi, nos últimos anos, ganhando uma certa relevância regional. Eu queria que você falasse um pouco do lugar de Natal. Já vimos que tem esses problemas de crítica, mas o Salão de Artes Visuais, não é? Que mais? Tem a Arte Praia, que eu acho que é uma coisa que também vai estar mexendo um pouco com a cidade. Fala um pouco, então, dessa relação, como é que está hoje em dia isso? Em Natal, mais especificamente. Em termos de dinâmica, de circuito, né? Isso, o que está acontecendo? Será que os artistas são obrigados a sair de Natal ainda? Eles estão fazendo isso em busca de outros centros, onde a arte é algo mais corriqueiro, digamos, há mais espaço? Eu acho que os artistas ainda estão fazendo isso. Estão fazendo. Não só em termos de circuito, como em termos de formação. Tá, é coisa que você fala da pesquisa, de conhecer a arte. Da pesquisa, de conhecer a arte, de conhecer a produção. E de entender mesmo como o circuito funciona. Mas eu acho que em termos de circuito, isso depende menos desse artista e depende, eu acho que mais das instituições, da política pública. Nós temos o salão hoje da capitania, da Prefeitura Municipal de Natal. Então é um salão que, se você pega o mapa dos salões do Brasil, é um salão bastante interessante, devido à premiação que ele dá. Então, a premiação dele se diferencia, se destaca nacionalmente. Mas o que é que falta para potencializar e para dar visibilidade nacional a esse salão? Gestão. Ele não tem uma gestão, então ele precisa de uma gestão para fazer isso, entende? Precisa entender, e aí se você pergunta, a gente tem o que aqui? A gente tem o Arte Praia, tem o salão e o que mais? O que é que existe nessa cidade em termos de fomentar esse circuito, de fermentá-lo? Não tem mais nada. Nossa. O curso de artes visuais está, né, extremamente
debilitado. Aqui na universidade? Aqui na Aham. universidade. É, muito debilitado. Bom, é uma pena, Sandra, que a gente podia até falar um pouco mais sobre isso, mas é que nosso tempo já chegou ao fim. Tá. Foi ótimo conversar com Sância Pinheiro sobre o lugar das artes visuais em Natal, né, e essas questões todas que envolvem a arte contemporânea. Sância, obrigado. Nada, obrigada a E você. a gente volta outras vezes para falar um pouco mais sobre isso, né, sobre que lugar da universidade na produção da arte também, né, e nessa reflexão. Bom, você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.